Olá, Rodrigo, tudo bem? Pessoal que assistiu o primeiro vídeo. O Rodrigo pediu uma dica, né, sobre como estudar, como melhorar e estudar gramática. E a gente escolheu começar a falar sobre tempos verbais. Então, essa é uma exposição assim ideal para quem já estudou um pouco, quem vem estudando. Talvez não tenha estudado todos eles ainda, mas começa a perceber a importância que eles têm, né, na hora de expressar uma ideia. Então já é hora de apresentar assim um resumão que a gente chama aqui de mapa dos tempos verbais. E a gente chegou nessa imagem, né, em que você consegue ver a representação gráfica de todos os tempos verbais. Lembrando que a ordem natural é diferente do que a gente está apresentando aqui. O mais correto sempre é você ser exposto a essa linguagem, né, você ter uma fonte que você está consumindo e aí perceber as estruturas, né, coletar ela, analisar, passar por todos os passos. E agora, para quem já vem passando por esse processo, é interessante seguir esse mapa, né? Então, só para relembrar, olha só, a linha do tempo, passado, presente e futuro. A primeira ideia que a gente consegue colocar na linha do tempo são as ideias simples, né? A gente pode representar dessa forma, então past simple, present simple, future simple. Depois as ideias contínuas, então past continuous, present continuous, future continuous. Essa representação tenta mostrar qual é o uso desses tempos verbais, né? Então a gente vai tentar ligar tudo agora, né? Tentar conectar tudo para que tudo faça sentido. O nome de cada tempo verbal, a estrutura dos tempos verbais e essa representação gráfica. Isso vai auxiliar muito a gente na hora de decidir qual é a forma correta de usar para cada caso, né? Aí os perfeitos simples, né? Past Perfect Simple, Present Perfect Simple, Future Perfect Simple. Essa é a representação gráfica. E finalmente os perfeitos contínuos. Então, Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous, Future Perfect Continuous. Bom, agora o que a gente vai fazer? Na estratégia aqui para montar esse mapa é falar das estruturas. O nome de cada tempo verbal, juntamente com a representação gráfica, vai de alguma forma nos auxiliar a montar a estrutura de cada um deles, né? Então vamos lá, mapa dos tempos verbais, parte 2, e agora vamos falar de estruturas. Como é que a gente monta as estruturas? Elas têm duas partes principais. A primeira é o verbo auxiliar, somado à forma verbal, qual é a forma que o verbo assume. Então, quais são os verbos auxiliares que temos à nossa disposição para utilizar? São verbos que foram, vamos dizer assim, eleitos, né, para fazerem parte dessas estruturas, e eles não têm significado, o que é uma coisa um pouco diferente para a gente, né? É uma palavra que está aí, um elemento que tem numa frase que é só um indicador, né? Ele não necessariamente significa nada, mas ele indica o tempo verbal. Vamos lá, temos o do, aí a variação do do é did, lá no passado, does, no presente para a terceira pessoa, he, she, it. Temos o have, o have é aquele que vai mostrar a conexão entre os pontos. A variação dele é had, que é no passado, e o has, que é para he, she, it, no presente, né? Temos o will, ele é um auxiliar e é também um verbo modal, assim como would, could, can, may, might. A gente só vai colocar ele aqui porque para a formação aqui das estruturas é só ele que a gente vai precisar. Bom, e temos o verbo to be. O verbo to be, que quando ele é o verbo principal, ele também atua como um auxiliar. Ele assume as duas funções, porque você faz pergunta com ele, né? Ele vai lá para frente. Em alguns casos, né, ele comporta a negativa, né? Então, quais são as formas do verbo to be que a gente pode usar? Am, is, are para o presente.
was e were para passado simples e been para o passado particípio. Vai ter realmente lugares em que você vai considerar o been como parte da estrutura do auxiliar, tá? Quais são as formas verbais? Nós temos o infinitivo, que é a forma natural do verbo, né? Não tem nenhuma conjugação. O passado simples, que é uma primeira conjugação, não confundir com o tempo verbal passado simples, que é a forma verbal passado simples, seria a segunda coluna, né? Para quem está estudando os verbos, é a segunda coluna, passado simples. O passado particípio, que seria a terceira coluna, né? E o gerúndio é a forma com o ing. E aí, aqui a gente precisa considerar as problemáticas aí do tipo de verbo, né? Você tem verbos regulares e irregulares. O que acontece com o verbo regular? A questão do ed, né? Adicionar ed, ou d, ou ied. Os verbos irregulares que a gente tem que decorar porque eles não seguem um padrão definido, todos eles apenas em grupos, né? Você até consegue colocá-los em grupos, mas eles se comportam de forma meio imprevisível, inclusive até não modificando a forma, né? Mas vamos agora definir a estrutura de cada tempo verbal. Past simple, como é que ele é formado? Quais são os auxiliares e qual é a forma verbal? O auxiliar vai ser o did, ou se for o verbo to be, vai ser was ou were, e a forma verbal se chama também passado simples, é a segunda coluna. No presente, o presente simples, como é que é o auxiliar e como é que é a forma verbal? O auxiliar vai ser o do ou o does, e se for o verbo to be, am, is ou are, e a forma verbal é do infinitivo. Veja bem, a forma verbal ela é ligada a qual é o uso ou não do auxiliar em cada exemplo. Então, você vai verificar que eu vou ter que mexer um pouquinho nesse infinitivo, adaptar às vezes ele, né, para uma terceira pessoa, quando for afirmativa, ele volta para o infinitivo quando eu vou usar o auxiliar. Nos exemplos isso tudo vai ficar mais claro. Future simple, tá lá um xizinho lá na frente. Qual é o auxiliar e qual a forma verbal? Auxiliar sempre will e a forma verbal o infinitivo. Esse é super simples, nunca muda. Agora, obviamente, existe a questão do to be going to, né? E aí a gente vai deixar para falar sobre ele com os exemplos, né? Quando a gente comparar quando eu uso will e quando eu uso o to be going to. Agora para os contínuos, past continuous. Como é o auxiliar e como é a forma verbal? O auxiliar, was ou were, sempre é o verbo to be. Lembra que para eu poder usar o continuous, se o tempo é contínuo, eu tenho que usar o verbo to be. O verbo to be aqui é o nosso auxiliar, para eu poder usar o gerúndio, a forma verbal com ing. Então, como é que fica para o presente contínuo? Mesma coisa, o auxiliar e a forma verbal, o que acontece? O auxiliar é o verbo to be no presente, então am, is ou are, e a forma verbal é o gerúndio, é o verbo com ing. No futuro contínuo, como é que fica? O auxiliar e a forma verbal ficam assim. O auxiliar, will, estou indicando o futuro. Tá, mas eu preciso usar o ing porque é continuous. Então, como auxiliar, eu vou usar o be. E o be aqui está na forma do infinitivo, justamente porque um verbo modal sempre é precedido de um verbo no infinitivo, seja lá qual for, mesmo um verbo auxiliar. E a forma verbal, gerúndio. Então, tem continuous no nome, a forma verbal lá, a última estrutura, o último componente da estrutura, que é a forma do verbo, vai ter sempre o ing. Agora a gente parte para os perfeitos, né? Então, começar com past perfect simple. Vamos ver como é que fica o auxiliar e a forma verbal. O auxiliar sempre é o had. Então, o have, que é o verbo que demonstra essa conexão, quando eu estou falando do passado, no caso aqui past perfect simple, vai ser o had, vai ser a forma do passado do have. E a forma verbal, passado particípio. Então, lembre-se que tempo perfeito, simples, a forma verbal vai ser sempre passado particípio. Olha o que acontece com present perfect simple. O auxiliar e a forma verbal. O auxiliar no presente, have ou has, vai ser o has para quando eu estiver falando de he, she ou it, né? Terceira pessoa do singular.
E a forma verbal sempre, como eu disse, passado particípio para os Perfect Simple. Agora, Future Perfect Simple. Bom, espera-se então que o auxiliar seja o quê? O will para definir, para demonstrar o futuro, e o have para dizer que é perfeito. E, como sempre, a forma verbal vai ser o passado particípio. E agora indo para a última sequência, que é do perfeito contínuo. Passado perfeito contínuo. O auxiliar. Então veja bem, vamos tentar prever, né? O auxiliar, eu preciso do have, mas no passado, certo? Eu preciso, pensando no contínuo ali, eu preciso do verbo principal com ing, mas eu tenho que puxar o verbo to be, porque eu só posso usar ing quando eu tiver o verbo to be. Então, o que vai acontecer? É o had, que é o passado de have, mais o been. Então, o been faria parte então da estrutura do auxiliar. E para eu ter a ideia do contínuo, eu tenho o gerúndio, né? A forma do ing. Como é que fica então o Present Perfect Continuous? Já fica mais fácil de prever o que vai acontecer, né? O auxiliar, o have ou o has, né? E mais o been, para poder usar o ing. Então, have, has, que é as formas do have no presente, né? O been e o ing. Apesar do Future Perfect Continuous, que é o último aqui ser o mais assim complexo, ele até fica mais fácil de prever, de montar, porque seguindo essa mesma lógica, né? O auxiliar, então, eu vou precisar do will para dizer que é o futuro, vou precisar do have para dizer que eu tenho a conexão entre os pontos, vou precisar do been, que é o verbo to be na terceira coluna, para poder usar o ing. Então, basicamente é isso. Essas são todas as formas, né? Como eles são formados. Vou tentar colocar todos eles aqui agora para você ter uma foto, né? Agora incluindo, além da representação gráfica, do nome, agora a estrutura. Então olha só, o past simple, o que acontece? Did, was, were são os auxiliares. Past simple, a forma do verbo. Do, does, am, is, are são os auxiliares para o presente simples. A forma do infinitivo é a forma do verbo principal. E por aí vai, ó. Will como auxiliar, mais o infinitivo. Agora os contínuos. To be no passado, was, were, e a forma do verbo principal com ing. Verbo to be no presente, agora, am, is, are, mais o ing no verbo principal. Agora eu preciso ir para o futuro, então will be, mais o ing. Agora os perfeitos, simples. Had, passado de have, mais o past participle. Presente do have ou has, mais o past participle. Agora o futuro, will mais o have, mais o passado particípio. E agora o perfeito contínuo, o had mais been com ing, o have ou has mais o been com ing, o will mais o have mais o been com ing. Pronto. Isso aqui você tem agora representação gráfica, nomes e estruturas. Fica faltando, que a gente vai fazer para o próximo vídeo agora, são os exemplos. Você vai então ver, talvez seja a parte mais importante, né? Que é a de o porquê e quando eu uso cada um deles. Isso tem muito a ver já com a representação gráfica. Algumas dessas representações gráficas são bem precisas, outras nem tanto, mas é uma ligação que a gente pode fazer. E aí a gente vai ter a estrutura numa frase e o significado dessa frase, que é a coisa mais importante. Nós vamos ter a definição de cada um dos usos, tá? Então, aguarde o próximo vídeo para a gente encerrar pelo menos o assunto do mapa dos tempos verbais. Obviamente que lá para frente você vai conseguir reter muito mais informação e as lógicas todas quando você começar a comparar os tempos verbais, né? Quando usar um, quando usar outro, quando eles estiverem aí no uso natural deles, você vai começar a perceber que
as discussões assim entre será que eu uso o contínuo ou o simples para aquilo que eu quero dizer, né? Qual é o efeito de usar um, usar o outro? Isso vai acontecer ao longo do tempo enquanto você estuda, e aí essas ideias, esses conceitos vão ficando cada vez mais fixos, mais claros, né? Gramática é uma coisa que você vai continuar estudando para sempre, porque de uma forma ou de outra você vai ficar sendo exposto a esse conteúdo, mesmo depois de ter estudado, de ter dominado isso tudo, mas como uma confirmação. Sempre que você encontrar uma estrutura numa fonte que você está consumindo, seja de listening, seja de reading, você vai ter uma confirmação desses conceitos todos. E quem sabe até você vai poder questionar, né? Olha, mas aqui qual será a intenção dessa pessoa? Então, quanto mais você souber disso, mais preciso você vai conseguir, mais precisamente você vai conseguir se comunicar e vai conseguir também compreender com mais detalhes, né? Então é isso, até a próxima.